Oi, gente! Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a correção de uma lista de exercícios das questões do Colégio Militar. Então a gente começa com essa questão aqui, questão número 1 da lista, que vai dizer o quê? O número 625 é o resultado da adição de 5 números ímpares consecutivos. Um desses números é, e tem as opções. Então vamos lá. O que é importante a gente observar no enunciado dessa questão? Que ele está falando que são 5 números ímpares consecutivos. Então vamos marcar isso aqui, ó. 5 números ímpares e consecutivos. Isso é fundamental no meu enunciado. O que são números consecutivos? São números que vêm em sequência, tá? Então, 5 números em sequência, todos eles sendo ímpares. Como é que a gente começa a resolver? A gente vai chamar de quadradinho o primeiro número ímpar. Tá, pessoal? Então, eu não sei qual é o primeiro número ímpar, eu botei ele como um quadradinho. E aí, qual vai ser o consecutivo ímpar dele? Se eu acrescento uma unidade a esse número, ele sendo ímpar, ele vira um número par. Então, para eu ter o consecutivo ímpar desse número, eu tenho que acrescentar 2 unidades. Então, o próximo número da minha sequência vai ser o quadradinho mais 2. Vai ser o segundo número ímpar. Tá? E aí, o que a gente vai observar? O terceiro número ímpar vai ser esse segundo mais 2 unidades. Então, o terceiro é quadradinho mais 4. Tá? E seguindo isso daí, a gente vai ter quadradinho mais 6, que vai ser o outro número, vai ser o quarto número. E a gente fecha o quinto número dessa sequência de consecutivos, quadradinho mais 8. Tá? E aí, o que o enunciado está falando? Que a soma desses 5 números dá 625. Então, a gente vai ter o seguinte: quadradinho, que é o primeiro, quadradinho mais 2, quadradinho mais 4, quadradinho mais 6, quadradinho mais 8. Tudo isso aqui vai ser igual a 625, tá, pessoal? Então, a soma dos 5 números dá 625. E aí, a gente vai começar a resolver isso. Eu vou reorganizar todos esses números que eu tenho aqui. Como eu vou fazer essa reorganização? Eu vou colocar todos os quadradinhos primeiro e depois todos os números. Então, eu vou ter uma coisa assim, ó. Mais 2, mais 4, mais 6, mais 8. Isso aqui é igual a 625. Ok? Então, é isso aqui. Isso aqui eu estou reescrevendo dessa maneira. E aí, como é que a gente vai prosseguir? A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, uma soma de 5 quadradinhos é como se eu tivesse 5 vezes o meu quadrado. E aí eu vou somar com o 2, 4, 6 e 8. E isso dá 625. Vocês concordam que aqui eu consigo resolver essa soma? Que dá, ó, essa soma, 2 com 4, 6, 6 com 6, 12, 12 com 8, 20. Então, isso aqui é 5 vezes o meu quadradinho mais 20, que é igual a 625.
125. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu quero descobrir quanto é o meu quadradinho. Se eu descubro quanto é o valor dele, eu consigo descobrir todos os números da minha sequência. E aí, esse 20 que está somando, eu vou botar ele para o outro lado do meu igual. Como? Eu tenho que diminuir 20 unidades desse lado. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro para manter a minha igualdade. Então, eu faço isso aqui, ó. Mais 20 menos 20, 625 menos 20, tá? Então, aqui eu vou continuar com 5x, com 5 quadradinhos. E aqui, ó, mais 20 menos 20 é 0, tá? E aí, isso vai ser 625 menos 20, 605. Então, o que eu chego? Que 5 quadradinhos é igual a 605. Para eu descobrir quanto é o valor de um quadradinho só, eu vou pegar o 605 e dividir ele por 5. Então, fazendo aqui embaixo, ó, 605, dividido por 5. Eu vou pegar o 6, dividido por 5, dá 1, e aqui vai sobrar 1. Baixo 0, 10 por 5, vai dar 2, e não sobra nada. Baixo o 5, 5 com 5, vai dar 1, e não sobra nada. Então, eu descubro que o meu quadradinho é 121, tá? Sabendo o quadradinho, que é o primeiro número ímpar, 121, a gente vai conseguir determinar quais são os 5 números. Então, o primeiro deles, 121. O segundo número é 121 mais 2, tá? 121 mais 2, que dá 123. O terceiro vai ser o meu quadradinho mais 4, 121 mais 4, que 125. O quarto número da minha sequência é o 121 mais 6. Então, 127. E o quinto e último número, 121 mais 8, que dá 129. Então, a gente descobriu quais são os 5 números ímpares consecutivos que dão como soma 625. E aí, analisando as minhas opções, a única que aparece ali é a opção A, 123. Aqui, pessoal, a segunda questão da lista de exercícios, vamos ler o enunciado dela. Marília, Hugo, Pedro e Abel saíram vestindo as camisas de seus times. Cada um torce para um time diferente: Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Sabe-se que Pedro torce pelo Botafogo. Hugo não torce nem pelo Flamengo, nem pelo Vasco. Abel torce pelo Vasco. Concluímos então que Marília e Hugo, respectivamente, são torcedores dos seguintes times. E aí a gente tem as opções: Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, ou Vasco e Flamengo. Pessoal, essa é uma questão que a gente tem que interpretar o enunciado, pegar todas as informações que o enunciado dá pra gente. Então eu vou marcar aqui o que tem de informação importante no enunciado para a gente poder resolver a questão. Então, a gente começa aqui, ó. Sabe-se que Pedro torce pelo Botafogo. Então, vamos marcar isso aqui, ó. Pedro vai torcer pelo Botafogo, tá? Vamos anotar aqui, ó. Pedro é Botafogo. Tá? O que mais que ele vai dizer? Que o Hugo, ele não torce nem pelo Flamengo e nem pelo Vasco, ó. Então, o Hugo, ele não é nem Flamengo, nem Vasco, tá? Então, vamos lá. Hugo não é Flamengo nem Vasco.
E aí a terceira informação que ele traz é que o Abel torce pelo Vasco. Então, Abel é Vasco. E aí a pergunta do meu problema é quais vão ser os times da Marília e do Hugo, respectivamente. Pessoal, o que significa respectivamente? Respectivamente significa que a resposta está na ordem que ele vai me perguntar. Então a resposta vai aparecer primeiro o time da Marília e depois o time do Hugo, tá? Então vamos analisar aqui o que as informações que a gente separou do enunciado. Eu sei que o Pedro é Botafogo e sei que o Abel é Vasco. Lembrando que os times são, ó, Flamengo, Botafogo, Vasco e o Fluminense, tá? Então, Pedro é Botafogo, Abel é Vasco. O Hugo, ele não é nem Flamengo, nem Vasco. Então, se eu já tenho o Botafogo ocupado, o Vasco ocupado, e ele não torce nem pelo Flamengo e nem pelo Vasco, quem sobra de time para o Hugo? Só sobra o Fluminense. Então, a gente tem aqui, ó, que o Hugo, ele é Fluminense. Ok? Então, o time do Hugo é o Fluminense. Então, Pedro é Botafogo, Hugo é Fluminense, Abel é Vasco. Qual é o único time que sobra para a Marília? A Marília torce pelo Flamengo. Marília é Flamengo. E aí, pronto, pessoal. A questão está resolvida. A gente só tem que observar as respostas e ver primeiro, ó, ele está perguntando a Marília. Então, quem vai ser primeiro? O Flamengo. E depois o do Hugo, que é o Fluminense, que é a opção C. Prestar atenção para não marcar a D, tá, pessoal? A D não está correta, porque lembra, o enunciado está falando respectivamente e ele pergunta primeiro o time da Marília. Então é Flamengo e Fluminense. Vamos lá. Aqui a gente tem a terceira questão da lista, tá? Vamos ler o enunciado. Maria teve 2 filhas. Cada uma das filhas de Maria teve 2 filhas. Cada uma das netas de Maria também teve 2 filhas. E, finalmente, cada uma das bisnetas de Maria lhe deu 2 tataranetas. Quantas tataranetas teve Maria? Então, é um enunciado um pouquinho enrolado, né? Sempre tendo 2 filhas, netas, bisnetas, tataranetas. Mas aí a gente vai com calma. Eu começo aqui, ó, vamos fazer um fluxograma com a Maria, que eu vou representar por M, tá? Da Maria, ela teve o quê? 2 filhas. Então, a primeira filha e a segunda filha, tá? Cada filha da Maria deu 2 netas para ela, né? Então, aqui eu tenho neta 1, neta 2, neta 3, neta 4. E aí, cada neta vai ter 2 filhas. Então, aqui eu tenho 2 filhas, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, ó. Então, aqui eu vou ter bisneta, 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 bisneta e bisneta. E aí ele fala que, finalmente, cada bisneta teve 2 filhas. 2, no caso da Maria, tataranetas. Então, eu tenho 2 aqui, ó. Tataraneta, 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 tataraneta. E aí, de 2 em 2, né? Cada uma teve 2. Ficando um pouquinho apertado, mas aí a gente aperta aqui e coloca. Só que aí, pessoal, se o problema fosse maior, aqui tudo bem, eu consegui fazer. Mas se o problema fosse maior, a gente não ia ficar fazendo aqui até chegar no final. Então, vamos observar um padrão que vai acontecer, né? Aqui eu tenho, ó, número de filhas, 2. Número de netas, eu vou ter 4. Número de bisnetas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Número de tataranetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, errei na contagem, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 tataranetas, que é a resposta do meu problema. Mas vamos observar que o que acontece? Eu estou sempre multiplicando por 2, tá? Ó, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E aí, aqui, ó, ainda mais, se a gente continua fazendo uma análise dos resultados, esse 2 é como se fosse 2 elevado a 1. Esse 4 é como se fosse 2 elevado ao quadrado. O meu 8 é o 2 elevado ao cubo. E a minha resposta é o 2 elevado a 4. Primeira geração, segunda, terceira, quarta geração, tá? Então, a resposta do meu exercício, 16, que é a letra A. Aqui, pessoal, continuando nossa lista de exercícios, a gente vai ter agora a questão número 4 da lista. A questão número 4 vai dizer o seguinte: numa escola existem 4 alas de sala de aula. Cada ala tem 12 salas. Cada sala tem 2 fileiras, com 8 carteiras e 4 fileiras com 7 carteiras. Quantas carteiras existem na escola? Então, é só a gente ir vendo e separando os dados do enunciado, tá? Primeira coisa que ele diz é que são 4 alas. Então, vamos colocar aqui, ó, 4 alas, tá? Depois, eu sei que em cada ala eu tenho 12 salas. Então, o total de salas vai ser 4 vezes 12, tá? Isso aqui, ó, vamos fazer aqui do lado. 12 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Então, são 48 salas, tá? E aí a gente continua, ó. Cada sala tem o quê? 2 fileiras com 8 carteiras. Então, vamos lá. Ó, 2 vezes 8. Então, eu tenho 16 carteiras. Só que não é só isso, ó. E 4 fileiras com 7 carteiras. Então, eu vou ter 4 vezes 7, que é 28 carteiras. Lembrando que isso aqui, ó, é por sala, tá? Então, vamos lá. O total que eu vou ter, ó, 16 mais 28. 16 mais 28. 6 com 8, 14. 1 com 1, 2, com mais 2, 4. Então, são 44 carteiras por sala. E a gente tem quantas salas que a gente calculou? São 48 salas. Então, para a gente descobrir quantas carteiras no total, 44 vezes 48. Então, ó, 44 vezes 48. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 4 de novo, 32, com mais 3, 35. Pulando a casa da unidade, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16, com mais esse 1, 17. E aí a gente soma. 2, 5 com 6, 11, 1 com 3, 4, com mais 7, 11, 1 mais 1, 2. Então, isso aqui, 2.112. Então, a gente descobre que no total são 2.112 carteiras nas 4 alas da minha escola, que é a opção B.